Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da segunda parte do livro, dos procedimentos especiais. Vamos concluí-la hoje. Estamos analisando os procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil, mais precisamente agora no capítulo da jurisdição voluntária, e vamos hoje tratar do procedimento que está na tela aí para os senhores, da organização e extinção das fundações. Vamos a ele. O procedimento traçado pelos artigos 1199 a 1204, essa primeira referência é ao Código de 73, como tenho destacado sempre, esse livro foi editado no período de transição entre o Código anterior, de 73, e o Código atual, de 2015, de modo que constarão referências aos dois diplomas normativos. Vejam que seguidamente ali aparece o Código de Processo Civil de 2015, são os artigos 764 e 765. Então, esse procedimento previstos no Código de 2015, nos artigos 764 e 765, destina-se ao controle que deve haver sobre as fundações, ou seja, as pessoas jurídicas de direito privado que se caracterizam como uma associação de capitais e pessoas cuja finalidade é prestar um serviço de interesse social e que se constituem mediante a destinação de um patrimônio por alguém, o instituidor, como consta dos artigos 62 e seguintes do Código Civil de 2002. As fundações são criadas mediante a dotação de bens livres, o que pode se dar por meio de escritura pública ou testamento. Criada a fundação, cabe ao instituidor elaborar o estatuto ou designar alguém para elaborá-la. É o que previa o artigo 1199 do Código de 2000, do Código de 73, e não encontra correspondência no Código atual, cuja aprovação é postulada por intermédio desse procedimento ao órgão do Ministério Público que tem a função institucional de fiscalizar as fundações. Há previsão nesse sentido nos artigos 62 e seguintes do Código Civil. O interessado na aprovação do Estatuto o submeterá à apreciação do órgão do Ministério Público, a quem cabe a verificação da presença dos requisitos necessários para a criação da fundação, que são basicamente a vontade do instituidor e a existência de bens livres, com a especificação do fim a que ela se destina, artigo 764 do Código de Processo Civil de 2015. Embora a criação da fundação seja liberalidade do instituidor, o controle da administração do patrimônio destinado à fundação compete ao Ministério Público, porque o objeto da fundação é sempre o interesse social, portanto, o interesse público. O pedido será dirigido ao Ministério Público, cujo órgão, no prazo de 15 dias, se pronunciará acerca do estatuto apresentado, podendo aprová-lo, indicar modificações que entender necessárias ou denegar a aprovação, artigo 764 do Código de Processo Civil de 2015. Se o órgão do Ministério Público aprovar o estatuto, o procedimento se encerra. Caso contrário, poderá o interessado requerer ao juiz o suprimento da aprovação, se insurgindo contra o pronunciamento ocorrido, pelo Ministério Público, evidentemente.
caberá ao juiz solucionar a controvérsia surgida entre o interessado e o Ministério Público, aprovando o estatuto como apresentado ou mandando fazer as alterações necessárias para adaptá-lo ao objetivo do instituidor. Dispõe o artigo 1202 do CPC de 73, nós veremos que essa regra foi extinta com o Código de 2015, mas vamos ver para deixar aí o caderno de vocês completo. Então, dispunha o artigo 1202 do CPC de 73 que, na hipótese de criada a fundação não ser elaborado o estatuto, nem pelo instituidor, nem pela pessoa por ele indicada, no prazo de 6 meses, o encargo incumbiria ao órgão do Ministério Público, que elaboraria, portanto, o estatuto e submeteria à aprovação do juiz. Essa regra foi extinta com o CPC de 2015. Entendeu-se que, se o próprio Ministério Público elaborou o estatuto, uma vez ausente a provocação de interessado, a homologação judicial seria uma formalidade desnecessária. Mas, nesse caso, não ficará excluída a subsequente possibilidade de uma discussão judicial relativa à validade e eficácia do estatuto elaborado em ação própria, promovida pelos legitimados. Não esclarece o texto legal qual o modo pelo qual o órgão do Ministério Público tomará conhecimento da criação da fundação, pois não há qualquer mecanismo que obrigue seja dado ciência ao Ministério Público da criação, seja por escritura, seja por testamento, nem de ter ou não o instituidor elaborado o estatuto ou nomeado pessoa para fazê-lo, nem de prazo assinalado para sua confecção. É de se entender, pois, que a iniciativa do Ministério Público para a elaboração do estatuto ocorrerá a partir do momento em que qualquer interessado, o beneficiário do fim declarado na fundação, a fazenda pública que deixou de tributar os bens destinados à fundação, ou qualquer outro interessado em que a fundação venha a cumprir sua finalidade, noticiar o fato ao órgão do Ministério Público, o qual, a partir de então, terá dever de ofício de elaborar o estatuto. Também o juiz poderá provocar a atuação do Ministério Público, quando se deparar com a falta do estatuto, por exemplo, no curso de procedimento de abertura do testamento, por meio do qual são dotados bens para a criação da fundação. Não só a aprovação do estatuto está sujeita à fiscalização do Ministério Público, mas também qualquer alteração, que da mesma forma deverá a ele ser submetida, adotando-se o mesmo procedimento traçado para a aprovação. Esse dispositivo que tinha previsão no Código de 73 foi extinto, não foi reproduzido no Código de 2015, como veremos adiante. Quando, porém, a alteração não tenha sido obtida por votação unânime, é obrigatório que à minoria seja dado ciência, abrindo-se oportunidade para impugná-la no prazo de 10 dias. Previa esse procedimento o artigo 1203 do Código de 73, não há correspondente no Código de 2015, como afirmado ainda há pouco. A medida visa dar cumprimento ao disposto no artigo 67 do Código Civil, que determina que as alterações do Estatuto da Fundação sejam deliberadas por 2/3 dos competentes para gerir e representar a Fundação, que não contrarie ou desvirtue o fim desta e que seja aprovada pelo Ministério Público ou suprida pelo juiz a requerimento do interessado. O procedimento previsto neste capítulo também se destina às hipóteses de extinção da fundação, para o que está legitimado qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público nas seguintes hipóteses. A primeira delas, se tornar ilícito o objeto da fundação. Segunda delas, se for impossível a sua manutenção ou, por fim, se vencer o prazo de sua existência. Vejam a esse respeito o que dispõe o artigo 765 do Código de Processo Civil de 2015. Aqui na tela aparece para os senhores o procedimento especial da especialização de hipoteca legal, que era um procedimento que existia quando do Código de Processo Civil de 73. Eu não me canso de recordar aos senhores que esse livro foi editado quando do período de transição entre o Código anterior e o Código atual. Esse procedimento especial não conta com reprodução no Código de 2015, de modo que não existe, portanto, no sistema vigente, esse procedimento especial da especialização de hipoteca legal. Eu não vou tratar em um vídeo autônomo dele, mas para os interessados, quem quiser tomar conhecimento para fins de curiosidade ou para fins históricos, pode efetuar
pause na tela aí para tomar as considerações. Está aí o que foi dito a respeito da especialização de hipoteca legal. Eu vou baixar aqui só para quem eventualmente está efetuando a leitura através de pause na tela. Está aqui para os senhores. Vou descer uma vez mais, os senhores podem efetuar a pausa. Aqui, portanto, se conclui a nossa análise dos procedimentos especiais, ressalvando sempre que esse procedimento que nós vimos por último, não chegamos a ler, mas foi destacado a especialização de hipoteca legal, não consta com reprodução no Código de 2015, tá certo? Bom, vamos encerrando por aqui. Portanto, nós concluímos com isso a análise da segunda parte do livro Anotações de Processo Civil. A partir do próximo vídeo, nós vamos começar a análise da terceira parte do livro, um grande grupo de estudo, bastante coisas que nós veremos. A parte 3, portanto, que se destina à análise, vamos ver, dos processos nos tribunais, recursos, incidentes e ações autônomas de impugnação. Vamos começar pelo modo de atuação dos tribunais. Vamos falar coisas a respeito de vinculação a certos pronunciamentos judiciais, algo que me parece importantíssimo, mas isso fica para os vídeos subsequentes. Por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.